E o cara não pensa nisso. E o camarada que colocou esse cara lá votando nele também não sabe disso muitas vezes. Ele tá envolto dentro desse sistema, condicionado. Mas por isso que eu falo, eu não tenho problema nenhum em falar nisso, não. Eu sei que vai ter gente que vai falar, não mexe com isso, não fala disso que é perigoso. Eu quero que se lasque, irmão. Eu comecei o programa falando que eu sou um brasileiro indignado e o que eu posso fazer, o que eu acredito que eu devo fazer, eu faço. Eu falo, eu ajo, entendeu? E se todo mundo fizesse isso na minha concepção, nós viveríamos num lugar melhor, né, cara? Cada um tomando atitude. Porque a gente vê muita reclamação, né? O povo reclamando na rede social, na TV, onde quer que seja. Galera xingando e falando, que o presidente é isso, que o governador é isso, fulano, ciclano. Porra, você não faz nada, cara. Você não toma atitude. Você não se movimenta, você não fiscaliza o cara que você vota, entendeu? Hoje, um dos maiores problemas do Brasil é segurança pública, não é, Paloma? Segurança pública e saúde. Exatamente. E eu acredito fielmente, viu, Vilela, que a segurança pública eu acredito que é o pilar mais importante, pelo menos pro Brasil, neste momento. Se você não tem segurança, você não tem nada, cara. Não adianta, eu tenho saúde, mas e daí? Você tem saúde, mas você não vai morrer por uma doença, porque tem um tratamento público muitas vezes, você vai morrer na mão do bandido porque o cara tomou teu celular. Você quer, aqui a economia tá girando. Legal, a economia tá girando, você construiu uma casa bonita, tem um carro legal, mas você vai conseguir manter isso aí? Você tem que gastar milhares de reais ali muitas vezes com segurança privada ou com seguro pro teu carro, porque você não tem a segurança do Estado. Então a segurança, ela te promove liberdade, algo que eu acho que é mais fundamental na vida do ser humano, para ele poder fazer qualquer coisa. A segurança é um dos maiores pilares para poder sustentar uma sociedade. E hoje no Brasil nós não temos. Se você falar o maior problema do Brasil hoje, eu acredito que é a segurança pública. E você pode ver que todo mundo que bate nessa tecla é eleito, cara. Exato. De tanto que a população pobre, classe média, rica, tá todo mundo... Qualquer um. Eles são eleitos, mas acontece que a população, Vilela, eles não fiscalizam. Não cobra depois. Então, por exemplo, o cara é eleito vazio, com base nisso aí, e depois o cara não sabe que o cara tá votando, ele se vende pro governo. Na eleição aqui pra prefeitura... Tinha gente falando uns absurdos, não sabia nada. Vamos triplicar o efetivo, vamos não sei o quê. Os caras nem fazem conta, não sabem. Então, as pessoas não fiscalizam. Não, tem muita gente que se elegeu com base como delegado, como policial, e depois se alinha a um governo que vota contra a saidinha, que não quer acabar com o benefício de preso, que não quer enrijecer as penas, que acha normal roubar para tomar uma cervejinha. Como que um deputado se alinha a ele? E como é que você sabe que ele está alinhado a ele? Pelas votações. Pelas votações. Porque senão na eleição todo mundo vira santo, né? Todo mundo exatamente, fala uma coisa e... E é complicado, porque esse governo não... O cara que é a favor das drogas fala que vai ser contra, o cara que é ateu vira crente, política... hoje em dia muita igreja virou palco, né? Virou palco e tem muito religioso aí que cobra 10 a 15 conto pro cara subir. Sério? No púlpito lá com ele? Pra mim não é altar, pra mim é palanque. Então tem muito disso. Venda, cara. Tem muito disso, né? Até conversando com um padre amigo meu, eu perguntei pra ele por que a igreja católica se envolve muito pouco na política. E ele respondeu, lá de Ribeirão Preto, ele respondeu o seguinte para mim: porque a igreja, o altar é sagrado, e aqui a gente tem que enaltecer o nome de Jesus Cristo, e não o ser humano, e não o homem. Aí eu falei, foi a melhor explicação que eu tive, estão corretos. Isso não significa que o padre não pode ter o seu livre arbítrio de apoiar fora da igreja, fora da igreja. E aí eu comecei a entender por que a Igreja Católica segue esse dogma de não ficar apoiando as pessoas lá dentro da missa, dentro da igreja. Estão certo eles. Exatamente. Mas falando sobre segurança, cara, ela começa em todos os âmbitos, né? Principalmente dentro da política, porque as nossas forças de segurança, elas estão submissas à política, e hoje a gente percebe a força primária para defender a nossa nação, que seria o exército, né? Nas mãos de um sistema Você sabia, por extremamente exemplo, duvidoso. que o exército, dentro da circunscrição dele aqui, tem um batalhão do exército, tem um perímetro, que eu preciso levantar qual que é, se é 1,5 km, 2 km, eles podem fazer o patrulhamento? Olha aí. Ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem disso.
Até fiz um questionamento para o ministro da Justiça. Então tem muita comunidade no Rio de Janeiro que tem um batalhão do Exército, das Forças Armadas lá. Tem um quartel lá. Por que não colocam eles, já que tem uma lei que permite que eles possam fazer o patrulhamento lá, naquela circunscrição? Não faz. Por quê? Porque o governo não tem interesse nisso. Este governo federal, ele é favorável a bandido, Vilela. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Isso é declarado. E os anti-horários são favoráveis a bandido. Acabei de ver uma notícia aqui de que um deputado de um determinado estado, ele foi lá no lançamento do livro do Maurício VP. É isso, né? Marcinho VP. Marcinho VP. Então quer dizer, que lado que esse cara tá? Exato. Será que a população que clama por mais segurança não tá vendo que os anti-horários não querem ir contra bandido? E como é que você começa a ter uma segurança de qualidade? Primeiro com o governador. O governador tem que enaltecer as polícias dando um bom salário. Não é dando uma boa viatura. Sim. O policial tá cagando pra viatura. Você precisa ter uma viatura boa. A gente não pode ver, por exemplo, vindo pra cá, eu vi uma Blazer do DEIC, que é uma unidade de elite da Polícia Civil, uma Blazer velha. Nossa, uma Blazer velha. E não é uma, são diversas Blazers velhas. São centenas de Blazers velhas. Então já começa por aí. Mas o que dá dignidade pro policial é um bom salário e não ter que se matar de fazer bico. Você vai nas delegacias, na maioria das noites e finais de semana, nas delegacias fechadas, tem um policial servindo de zelador. Daqui a pouco eles vão criar uma categoria, policial, zelador, civil. É isso que vão fazer. E por que tá acontecendo isso? Porque não tem efetivo, falta mais de 10 mil policiais. Aí você fala, não, militar tem bastante. Também não tem. Tá faltando mais de quase 30 mil policiais militares. Agora, CT multando não falta, né? Não. Você sabe que tem de marronzinho aí mas pra a rua. CT multa menos do que a polícia de trânsito. Multa menos do que a polícia de trânsito. Aliás, você pega... Se eu fosse governador, se tivesse 10 mil policiais de trânsito, agora vai ser só 100. Chega disso aí. Polícia não foi feita para arregatar. Polícia foi feita para dar segurança para a população. Então, por exemplo, aqui no Morumbi tem um pancadão que é infernal. Pois é. E não atrapalha só o morador da comunidade. Atrapalha quem mora em prédios a 10 quarteirões dos prédios. Não consegue dormir, mas a polícia não acaba. E está na lei de contravenção penal que ninguém pode atrapalhar o sossego alheio. Então tem lei para acabar. Eles não acabam porque não querem. Tem até o projeto de lei para criminalizar quem faz pancadão. Aí você pega a polícia de trânsito fazendo blitz de domingo de manhã para pegar trabalhador. Você pega a polícia de trânsito fazendo blitz na marginal para pegar trabalhador para ver se não pagou o licenciamento e PVA. Enquanto isso, o crime deitando e enrolando. Não tô aqui desmerecendo ninguém, não. Mas eu tô falando, se eu fosse governador, eu acabava com essa polícia de trânsito. Tem 10 mil? Vai ter 100, 200, 300, no máximo. Exatamente. No máximo. É igual a polícia rodoviária também. Cara, antigamente eu via viatura do TOR pra caramba, que é o tático ostensivo rodoviário. Tem que voltar a ter mais viaturas do tático ostensivo rodoviário. Que impede? Não é possível que eles ficam lá só dando multa. Não, mas quem que tem que liberar a grana pra... Não, porque é o seguinte, se você prende um ladrão, ele dá prejuízo pro Estado. Porque você vai ter que pagar alimentação, você vai ter que pagar a hospedaria dele na cadeia, você tem que pagar remédio. Sim. Ele dá gasto. Agora, se você coloca 30 motos em cima de um guincho, vai dar lucro pro Estado. Exatamente. Vai dar lucro para o Estado. Então é uma máfia, é uma máquina de arrecadação. Entendeu? Exatamente. Eu me recuso. Eu fiquei 20 anos na polícia. Tem meta, né? Tem meta. Fiquei 20 anos na polícia e eu nunca dei uma multa em ninguém. Então eu fico puto da vida quando eu vejo um policial com uma arma, com uma farda. Ele vai lá direto no pneu do cara. Ele vai lá no para-brisa do cara. Eu tava conversando com um cara na academia esses dias. Ele falou, cara, continua com as suas fiscalizações, porque eu não aguento. Eu passei isso eu tava vindo de Indaiatuba, pegou uma pedra que saiu do caminhão, trincou meu para-brisa. Trinquinho de nada. O policial militar veio do trânsito. Vai ter que aprender porque tem um trinco. Porra, mas acabou de acontecer, cara. Eu não consigo colocar o carro nas costas e ir pra casa. Acabou de acontecer. Não quero saber. Caneta, pátio. O que atrapalha na segurança viária um trinquinho no para-brisa? Nada. Então até projeto de lei pra acabar com essa patifaria, com essa putaria que estão fazendo com eles. Porque o policial ele poderia dar uma notificação. Estou constatando aqui que teu para-brisa tem um trinquinho. Você tem tantos dias pra arrumar isso daqui. Notificação aqui que você vai embora com o teu carro. Não atrapalha em nada, Vilela. Exatamente. Ele ia embora com o carro, ele tá ciente que se em 30 dias ele não arrumar aquilo lá, aí ele pode ser apreendido se ele for pego no motoblitz. Agora, por que fuder a vida do cara? Porque eles estão ganhando. O Estado tá ganhando. O dono do pátio tá ganhando. Você vai aqui em Osasco, aqui do lado, o pátio não funciona de final de semana. Mas os carros chegam. E se você pagar a taxa na sexta-feira, você não retira no sábado. Isso é uma pouca vergonha. Estão roubando o povo. E estão colocando gente para dar canetada. Eu não acho certo isso daí.
Pô, o cara tem que andar com o pneu certo, pode ferrar o trânsito, pode colocar alguém em risco. Beleza, mas um trinquinho no para-brisa. Você não tem condição de pagar o plano de saúde para os seus filhos. Então você vai optar, ou eu licencio o carro, ou eu pago o plano de saúde do meu filho. Eu escolheria pagar o plano de saúde do meu filho. E dane-se o licenciamento. Aí vem a polícia de trânsito, pá, caneta, apreensão, pátio. Porra, dá um prazo pra esse cara pagar, velho. Mas a população tem que pagar o imposto, tem que pagar, é a lei. Cara, a gente trabalha 5 meses e meio só pra pagar imposto. Precisa ferrar tanto a vida do cidadão assim? Dá um prazo maior pra ele pagar, o cara já tá fudido. Aí você tira o ganha-pão dele, que é a moto ou o carro. O cara faz um aplicativo, o cara faz uma entrega e você tá tirando o ganha-pão do cara. E aí você uma polícia que foi feita pra proteger isso. tá lá pra fuder o cidadão. Então, cara, desculpa aí os policiais de trânsito, principalmente soldado, cabo e sargento. Vocês não têm culpa porque vocês recebem ordem lá de cima do comando. Mas é um absurdo o cara fazer uma academia de polícia pra ficar rabiscando os outros porque não pagou licenciamento, porque tem um trinquinho no vidro, vão aprender seu carro. Eu não me conformo com isso, cara. E aí você vai propiciar um ambiente de corrupção cada vez mais, né? A política, ela faz isso com os policiais e aí vem uma cadeia, né? Vem desencadeando uma reação em cadeia. Porque a polícia, por ganhar mal e muitas vezes ser sucumbida a esse tipo de tarefa, né? Que são funções desviadas do que a polícia foi criada para fazer, você acaba propiciando um ambiente de corrupção. Não estou dizendo que é certo, não. Estou dizendo os fatores que muitas vezes levam a isso acontecer. E, em paralelo, a polícia fazendo esse tipo de atividade, por exemplo, tomando o ganha-pão de um cidadão de bem que está ali trabalhando, muitas vezes, mas não tem licença. Mas o carro tá com pneu careca, isso e aquilo, mas eu uso para trabalhar. Muito pneu aí que tinha condição de uso, o policial militar chega uma caneta BIC para medir seu pneu. Tira como parâmetro. Uma caneta BIC. O Estado não dá nem um aparelho para eles fazerem a medição. Então tem outro para ler, laudo fotográfico, para ver se está realmente. Exatamente. O cara vai lá com o aparelhinho correto para medir, faz a medição e prova que está irregular. Porque o cara chega com uma caneta BIC, ele pode estar mal intencionado, não, aqui tá. Aí fica aquela discussão. Cara, você quer ver patifaria? Vai na porta de um pátio. E aí você observa que esse cara que ele teve o seu bem apreendido, muitas vezes não foi a primeira vez, ele teve muito custo, ele teve muita burocracia para poder muitas vezes comprar aquele carro, comprar aquele veículo, foi extremamente difícil e isso é tomado dele. Esse cara se vê desesperado. O que eu estou propiciando como Estado? Um ambiente de corrupção. Esse cara ele pode tender à criminalidade. Eu como Estado, eu não posso permitir. A gente precisa fechar essas brechas. Ele não pode simplesmente ir lá prejudicar o cidadão e ele que se vire, ele que se dane. Então, ao meu ver, cara, existem diversos pontos que precisam ser corrigidos dentro da segurança pública. Esse que o Palumbo citou das polícias, porra, é gigantesco, porque a gente já tem um baixo efetivo e o efetivo que tem está sendo destinado para fazer aquilo que não deveria estar sendo feito, porra. E se o intuito fosse resolver o problema, eles notificariam, como foi dito. Mas não quer, porque quer arrecadar, dá lucro pro Estado. A parada é arrecadar. Você encher o carro de Osasco de carro e de moto, o concessionário lá, o dono do pátio vai encher o rabo de dinheiro, né? E aí o policial fica lá, não corre risco nenhum. Cara, eles vão direto no... Hoje em dia, eu acho que de tanto eu falar, eles estão começando a revistar. Porque eu já cansei de ver vídeo de cara que filma as abordagens, o cara vai direto no pneu, velho. Ponto de tomar vai direto no pneu. E... Não tem nem procedimento de polícia, mas não são todos, mas não dá até vergonha. Você perguntou quem que é o cara que pode gerir ali o orçamento para poder tirar a polícia dessa, para poder destinar a polícia para uma outra função. Às vezes não é nem o investimento, cara, é a funcionalidade. Faça o melhor com o que aí você vai lá, as viaturas tudo nova, tem que ser nova mesmo. Viatura nova, equipamento novo. Aí roda as periferias aí. Roda lá o DEIC pra você ver o estado da viatura. Roda as delegacias de periferia pra você ver o estado das viaturas. Largar das traças. Entendeu? Roda os batalhões da polícia militar pra você ver o estado dos batalhões. Enquanto isso, uma polícia que fica lá canetando, rabiscando os outros, tudo bom e do melhor. Ainda de vidro fechado. Pô, pelo amor de Deus. Dentro do conforto, né? E aí você imagina, Vilela, que você coloque a polícia para ir lá interferir no baile funk. Aí é mais uma vez onde eu entro na parte política do sistema que funciona e a galera não sabe disso. Muitas vezes o cara ele liga lá 190, faz a solicitação, ou 153, que é da Guarda Civil Municipal, principalmente dentro dos municípios, ele liga e solicita a viatura. E aí quem tá em cima já recebeu ordem de não mandar a viatura em determinado setor. Primeiro...
Porque E outra, você pode cansar de ligar o 90 que não vai uma viatura no baile funk. não vai, Não vai, mas não. por que que muitas vezes não vai? Existem alguns motivos. O primeiro deles é falta de efetivo. Muitas vezes, principalmente num final de semana, as viaturas estão super saturadas ali de ocorrências. Muitas vezes não consegue dar conta. Segundo, muitas vezes vem ordem de cima que já não é para patrulhar e nem interferir em determinadas regiões, principalmente em periferia. Por quê? Primeiro, por conta da politicagem com a esquerda, para não gerar polêmica, não gerar situações ali que corrompam os direitos humanos, isso e aquilo. Direitos Já humanos, tem né? isso Você aí. tem um filho né? autista, que perto autista. Exatamente, tem que ficar direitos combinando humanos com isso. pra baderneiro Tem e um pra pai que você precisa vagabundo. levar no hospital, você não consegue sair com o seu carro. Exato. E aí, um dos pontos, que é um dos principais, e eu já senti isso na pele, cara, eu já vivi isso. Você ter que sair de algum ambiente, principalmente periferias, por conta de questões políticas. Porque o que tem de mais interessante pro político dentro da periferia? Sabe me responder? O quê? Voto, cara. Ah, sim. Voto. Periferia tem muito voto, tem muita gente dentro de periferia. Então, alguns políticos, para não perder